Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que me acompanha sabe que chegou o nosso tempo, nossos 10 minutos com Deus. É um tempo muito rápido, né? Mas é um tempo muito precioso. Você que já é inscrito no canal, aproveita os vídeos que estão lá. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. São mais de 100 vídeos, todos de 10 minutos, vídeos rápidos e práticos. E como eu sempre falo, né? Mais do que nós aprendermos a palavra de Deus, é nós sermos praticantes dela. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do perdão. Aliás, essa semana nós vamos falar a semana toda sobre perdão. Um assunto muito delicado, né? Porque requer situações, histórias diferentes, né? Quando você fala do perdão, você não está falando simplesmente do perdão, você está falando de toda uma história que houve por trás para que o perdão seja liberado, né? Mas o perdão, ele é independente da situação, tá? A palavra de Deus, ela não condiciona o perdão a algumas coisas. Ah, isso deve, isso não deve, isso é algo muito grave, não, isso não tem como perdoar. Não. O perdão, ele é dado por Deus para que nós viemos perdoar todas as coisas. Amém? Então, aqui nós vamos conhecer a oração do Pai Nosso. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir no livro de Mateus, capítulo 6. Na verdade, nós vamos ler só um pedaço. A partir do versículo 8, começa a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida que o Senhor nos deixou. E o Senhor começa, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E lá no 12, ele diz assim, ó, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Algumas versões da Bíblia diz perdoa as nossas ofensas. Essas dívidas, ofensas, ela tem a ver com perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ofensas, né? Essa palavra aí, ela tem um leque para que venha a ser aberto para que nós viemos perdoar. Então, é nesse versículo que eu quero nos ter hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui nós temos um pedido, o Senhor nos ensina a pedir isso a Ele, que Ele venha nos perdoar. Mas esse pedido ele está condicionado a algo, ele tem uma condição. Assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido, ou os nossos devedores, ou quem tem falhado conosco, ou quem tem pecado contra nós, né? Então, aqui nós temos um pedido para Deus, mas condicionado a algo que nós também devemos fazer. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Não adianta nós fazermos a oração do Pai Nosso, ou nós conhecermos essa oração tão poderosa, e nós não fazermos o que pede aqui. Nós não aplicarmos o que o Senhor está pedindo aqui. E para nós conhecermos, a partir de hoje, palavras a respeito do perdão, eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, né? Ao meu ver, aqui no livro de Gênesis, nós temos o primeiro contato com o perdão, né? E esse perdão, ele vem da parte de Deus para o homem. Lá no Gênesis capítulo 5, no livro, no versículo 8, ai gente, desculpa, tá? Acho que vocês vão ouvir um barulhinho aí, mas é o meu vizinho de cima que tá mudando hoje, justo hoje, mas não tem problema, né? Que Deus abençoe a mudança dele. Vamos lá, vamos continuar aqui. Capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E o Senhor disse, quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei não comer? Olha só, aqui nós vemos Adão, né, confessando a Deus que ele estava nu, mas na verdade nós sabemos que o entendimento dele tinha aberto mediante a uma desobediência, né? Um pouquinho antes, no capítulo 2 ainda, no versículo 15, o Senhor fala para ele, né, não comer da árvore do conhecimento
né, do bem e do mal. O Senhor deixou um jardim todo pronto para Adão, árvores frutíferas, numerosas, né, diversidades, mas Adão foi e desobedeceu, né, através de Eva, que nós já sabemos, dessa serpente que induziu, enfim. Aqui nós vemos Adão, né, desobedecendo a Deus, e nós vemos o encontro de Adão com Deus após a falha que ele tinha cometido, né, o pecado que ele tinha cometido contra Deus. Se nós seguirmos lendo, né, do capítulo em diante, do versículo 12 em diante, nós vamos ver que após eles terem errado, eles terem pecado, eles terem falhado, o pecado trouxe consequências para eles, né? Até mesmo para nós, para o homem, para a mulher e até para a serpente. Mas o pecado foi perdoado por Deus, porque o Senhor não matou Adão e Eva, o Senhor podia ter aniquilado a criação naquele momento, né? Pelo contrário, aqui no versículo 21, nós vemos assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Ou seja, eles estavam nus mediante ao pecado que eles tinham cometido, e aqui nós vemos o Senhor vestindo eles, para que eles continuassem a caminhada. Então eu entendo que isso aqui é um ato de perdão, que Deus nos perdoou, embora nós tivemos, né, consequências mediante ao pecado, mediante a ofensa, a falha. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando nós pedimos para que Deus venha nos perdoar, ele vem nos perdoar de algo que nós cometemos de errado. Mas nós temos que perdoar as pessoas também de algo que elas cometem de errado conosco. Porque se nós queremos ser merecedor do perdão de Deus, nós temos que também dar a outras pessoas o perdão. Nós temos que permitir com que essa pessoa ela também mereça ser perdoada por nós. E eu quero te falar algo do fundo do meu coração. Quando há arrependimento, o pecado, na verdade, cometido, ele é muito mais difícil para aquela pessoa que cometeu do que para aquela pessoa que vai perdoar. E eu te falo isso por experiência de vida mesmo, né? Por algo que eu já passei. É muito mais difícil para a pessoa que cometeu e ela se arrependeu do que para nós que vamos perdoar. Embora exista consequências mediante ao pecado cometido, né? A pessoa que ela comete o pecado, ela sofre muito mais, né? Mas nós também, que temos que liberar o perdão, sofremos, né? Porque dói, nos machuca, nos ofende, né? Traz consequências para os dois lados. Mas o Senhor, sabendo, conhecendo o homem, né, que ele mesmo formou, que ele mesmo criou, ele nos ensinou a perdoar. Porque ele sabe que, embora venha consequências, embora o tempo é necessário para que as coisas voltem no lugar novamente, o melhor a ser feito é perdoar. E não nós aniquilarmos aquela pessoa da nossa vida. E não nós termos aquela pessoa dentro de nós, mas com ódio, com raiva, com rancor. Porque nós carregamos aquela pessoa com nós, que nos fez mal, que nos ofendeu, que pecou contra nós, né? Ou que fez algo de mal para nós. Nós vamos carregar aquilo pro resto da vida. Se nós não liberarmos perdão para essa pessoa, ainda que tenha consequências, nós vamos carregar aquilo pro resto da vida, né? O perdão, ele não tem a ver com esquecimento, né? Ah, tô perdoando, eu esqueci tudo que você me fez. Nós não esquecemos, né? Mas nós conseguimos nos lembrar daquilo e não sentimos mais dor mediante aquilo. Nós não sentimos dor. Nós nos lembramos, mas não sentimos dor. Embora, como eu já disse e vou repetir, o tempo, ele é aí, nessa história, o mais importante para que o perdão e as coisas voltem, né, a se normalizar. Mas nós temos que perdoar, independente do que foi feito, do que foi falado, do tamanho do erro, da falha, porque nós também somos falhos, nós falhamos, nós erramos com Deus, erramos com as pessoas. Às vezes nós não falhamos da proporção que a pessoa falhou conosco, mas nós também falhamos. Às vezes aquilo que a pessoa fez para mim me fere tanto que talvez se eu tivesse feito para ela, não ia ferir da mesma forma, porque nós, seres humanos, nós somos diferentes um para com o outro.
né? Algo que às vezes me fere muito, que me magoa muito, outra pessoa não é magoada de tal forma. Mas enfim, como eu disse, essa semana eu quero falar a semana toda com relação ao perdão, né? Para que a gente venha trabalhar isso dentro de nós, para que nós venhamos analisar se existe alguma raiz de amargura, se existe alguma falta de perdão. Porque se existe algo dentro de nós, o Senhor precisa trazer para que nós venhamos se livrar disso, para que o Senhor possa nos perdoar, para que nós possamos fazer uma oração, ou até mesmo a oração do Pai Nosso, e para que nós não venhamos ter nada que nos comprometa. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, perdoa os pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Nosso tempo é muito curto, né? Mas eu creio que durante a semana nós vamos conseguir falar muito bem desse assunto, nós vamos conseguir tocar, né, em diversas questões, mas independente, eu quero que hoje você pense e analise sobre isso, sobre o perdão, né? Vamos por partes, vamos com calma, né? Vamos cavando aí até nós descobrirmos até o final da semana, né? E nos livrarmos de tudo aquilo que nós temos que perdoar, de todas aquelas pessoas, de aprender como fazer isso, né? De que forma, qual a melhor forma a ser feita. Mas a princípio, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, né? Senhor, nos perdoa, condicionado a nós perdoarmos. E ele, né, foi o primeiro a nos ensinar isso. Quando Adão e Eva caiu, estava nu, mediante o seu pecado, e ele foi lá e vestiu, né, o homem e a mulher com túnicas e deu continuidade a eles. Embora, né, nós sabemos que teve muitas consequências, mas o perdão foi liberado da parte de Deus. Que nós possamos também aprender com ele, aquele que nos ensina a perdoar. Amém? Que Deus abençoe. Gostou? Curte, compartilha, encaminha para um amigo. E eu te espero aqui para o próximo vídeo. Até mais!